Mais do que o som de guitarras amplificadas, o rock é um gênero musical que marcou gerações, ditou moda e ainda hoje representa um estilo de vida para muita gente. Quem vai conversar hoje no Ponto de Vista sobre o rock atual é a presidente da Associação Cultural Rock Guarulhos, Ruth Barbosa. É daqui a pouquinho, não saia daí. Olá, começamos o Ponto de Vista, hoje recebendo a presidente da Associação Cultural Rock Guarulhos, Ruth Barbosa. É um prazer recebê-la aqui na TV Câmara. Ruth. Prazer meu. Ruth, eu queria que primeiro você contasse um pouquinho qual é exatamente o trabalho da associação, como é que surgiu essa iniciativa de formalizar uma associação específica para o rock. Nós surgimos em 2016, lá na região do Jardim Tranquilidade, e nós somos uma associação de amigos, né? No começo era isso. São amigos que se reuniam há muitos anos, há décadas, 20 anos, 30 anos. E a iniciativa foi porque a gente tivesse mais uma periodicidade, assim, a gente vai se encontrar toda semana, vamos nos encontrar todos os meses, e aí foi surgindo essa ideia de ter uma associação para, assim, promover mais as bandas, porque, assim, eram amigos que sempre tinham bandas, que faziam uma cena cultural aqui na cidade de Guarulhos. Mais ou menos isso, não sei te dizer exatamente assim. Surgiu naturalmente, pessoas que amam rock. Não foi uma coisa que surgiu com uma intenção, assim, olha, vamos fazer. Eu fico buscando às vezes uma intenção, por isso que eu. Né? Mas não foi intencional. Mas hoje ela tomou um formato, assim. E hoje vocês focam em promover eventos, cadastrar as bandas? O nosso foco está na produção autoral. A gente sempre olha para a produção autoral da cidade. Sempre olhou que Guarulhos sempre foi muito carente com esse olhar da produção cultural. Então esse é o foco da associação, são as bandas underground, as bandas independentes. E você se envolveu com música como? Foi algo desde cedo? Eu não sou musicista. Você não toca nada? Não. A gente sempre brinca que quem dirige alguns espaços é bom que não seja da área, né? Assim, é bom que um médico não seja um secretário de saúde. Há pessoas que dizem isso, né? Não sei se é bom ou se é ruim. Mas o fato é que eu fico fora, né? Então eu sempre acho que o artista ele não tem que ficar... Não impede que o músico, aí mais tarde, daqui a pouco, vai ter eleição que dirige a associação, né? Mas não impede que o músico dirija. Mas eu acho que que o artista ele tem que ter preocupação com a arte, não preocupação com a burocracia, com a papelada, com o backstage, você vai tocar, como é que tá para tem que ir lá e fazer o que ele tem que fazer, que é fazer música e outras coisas. E a gente está voltado não só para música, né? E algo que começou assim tão pequenininho, como é que foi a adesão das bandas? Elas começaram a se cadastrar no site? Como é que vocês conseguiram trazer esse pessoal para a associação? Começou pequeno, mas assim, é um público que já existe, né? E por mais que a gente escuta as pessoas dizerem por aí, o rock é uma coisa que já passou, é a música do século, né? Ele é a música do século. Acho que depois que passar esse século aí, alguém pode me dizer isso, se vem uma coisa tão arrebatadora como foi o rock and roll na vida de todo mundo. Por mais que você não seja roqueira, você tem uma história com o rock, você conheceu, você gostou de uma banda, gostou de alguém, né? E foi crescendo porque o público já existe. E Guarulhos sempre teve essa carência de eu não vou dizer de produção, porque daí a gente parece assim, vocês estão produzindo, assim, mas de ter quem juntasse todo mundo. Um espaço para se encontrar, de compartilhar. Não só para se encontrar, mas um espaço para divulgar, porque a nossa divulgação é coletiva, é isso que faz a associação ficar forte. Então, quando uma banda autoral vai tocar em qualquer espaço da cidade, ela é simplesmente uma banda de música desconhecida. E no rock você prefere escutar Led Zeppelin, Rolling Stones, um monte de coisa em algum lugar, do que você ir ver uma banda de música autoral. Mas quando você leva 10, né, o público de uma vai juntando com o público da outra, então o público aumenta. Então essa força coletiva da associação fez ela crescer muito. Então o foco dos eventos é sempre música autoral, porque a gente viu que a Associação Rock Guarulhos está completando 3 anos agora, né? E promove sempre o Carna Rock. Esse ano parece que foram 2.500 pessoas ali no calçadão da Dom Pedro. E quem é que se apresentou? Como é que foi a adesão das bandas? Tudo música autoral? Teve cover também? Sempre tem um tributo, a gente chama, né? 1 ou 2 tributos. Esse ano teve um tributo, Matanza. O primeiro Carna Rock foi uma surpresa, né? Porque a gente veio em 2016, a associação já se fundou em julho de 2016. Então, os 6 primeiros meses eram aquelas reuniões, os delírios, né? O que a gente pode fazer aqui? Como é que a gente pode... Porque é divertido, né? Não é um trabalho remunerado, um trabalho que é uma coisa que a gente faz porque a gente gosta, né? Mas aí quando foi chegando janeiro, assim, a gente lembrou dessa história que várias cidades do país têm o Carna Rock.
E aí a gente chegou à prefeitura, pediu apoio, viu como é que funcionava e tal, e aí as coisas foram se engrenando. Desde primeiro a média de bandas é 9, 10 bandas, e dessas 1 ou 2 de banda tributo e a maioria bandas da cidade de Guarulhos. Numa delas a gente fez até uma enquete, chama? Enquete? Perdi a palavra, mas acho que é uma votação. E subiram bandas que foram votadas, 3 bandas que foram votadas. Foi muito divertido isso. Escolher quem participou da Essa interação foi muito legal e a gente viu quanta gente interage. E surpreendeu o público? Surpreendeu a interação, assim, mais de 10 mil pessoas votando, assim, muito... Cada vez que a gente faz as coisas, a gente mesmo fala, nossa, que legal. Como é que está a expectativa para 2020? Vocês já estão programando o Carna Rock, algo frequente? A gente considera assim, a Dom Pedro a nossa casa, assim. A gente gostaria muito de fazer na Dom Pedro de novo. É certo que a gente depende de aprovação da prefeitura, do município e tal. Mas a Dom Pedro é um lugar que a gente gosta de fazer porque é o centro da cidade, porque dá a oportunidade das outras pessoas verem. Tem essa coisa da ressaca do carnaval, né? Que você vem do carnaval e é uma alternativa. Quem não gosta de outra coisa que não é rock and roll, sofre um pouquinho, né? Nesses 4 dias. Né? Quem é mais radical, fala, nossa, 4 dias ouvindo samba o tempo inteiro, ouvindo outras coisas. Então eu tenho a opção de ouvir rock. Eu não tenho problema porque eu sou eclética, apesar de ser roqueira. Mas eu prefiro e dentro do rock rock tem de tudo na associação. Essas bandas autorais aqui da cidade, diversas de segmentos rock. Vertentes, Tem de tudo. As bandas mais pesadas, elas são predominantes, que são os mais jovens, né? O hardcore, essas coisas, predomina mais. Mas tem de tudo. E a gente falava que recentemente foi aprovada uma lei aqui em Guarulhos, na Câmara, que inclui o Dia do Rock no calendário oficial dos eventos. Dia do Rock, dia 13 de julho, aqui no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho como é que isso impacta, de fato, o cotidiano das bandas, de que maneira isso pode ter um impacto positivo. Isso também acho que foi uma surpresa pra gente, assim, uma coisa que aconteceu, uma surpresa para todos, porque no primeiro Carna Rock, nós fizemos esse pedido pro prefeito, no palco, até o prefeito. Porque foi naquele dia, a gente pensou, pô, a gente podia ter um dia nosso, né, no calendário oficial, assim como tem outras datas oficiais, né. Você até citou engraçadinho, assim, o dia internacional do rock no Brasil. No Brasil, porque é só no Brasil, só no Brasil. Não comemora no lugar. Eu também fui descobrindo história, perguntando e tal, então não comemora em lugar nenhum do mundo, né. Só aqui no Brasil, que é o Dia Internacional. No que impacta, a gente sente que a associação, ela vem demandando isso do poder público, demandando isso da cidade, das casas e tal. O dia que a associação, assim, não o dia que ela não existir, porque a gente espera que ela exista para sempre, né? Mas é bom que exista uma força maior que carregue, não gosto de dizer obrigação, mas que carregue aspas, obrigação de ter que comemorar essa data com a associação, sem ela, da maneira que for, assim, como impacta isso? Pela quantidade de bandas autorais que a gente tem cadastradas, assim, o impacto na cultura é grande, né? A gente considera que é porque o Carna Rock e o Dia Internacional do Rock, esses eventos que a gente faz, a gente sempre prioriza por fazer coisas autorais. Não que a gente não faça nem tributo nem cover, inclusive a gente encerrou o ano agora com um tributo. Mas impacta quando você mexe na produção cultural, principalmente do Guarulhos. E conta pra gente como é que é um pouquinho esse cenário local, independente de bandas em Guarulhos. Quais são as dificuldades que essas bandas passam? É uma questão de espaço, de oportunidade? Bom, o cenário cultural é um cenário difícil no país inteiro, né? Guarulhos, especificamente, ele é uma cidade que, assim, Guarulhos é uma cidade que a gente pode considerar uma cidade dormitório, né? Uma cidade perto de São Paulo, as pessoas parecem que passam, mas pode, mas não pode, porque a gente mora aqui, né? A gente tem uma vida toda aqui. E aí, a gente não tem um olhar para a produção cultural, assim, que gostaríamos que tivesse. Que acho que a gente tem necessidade de ter um olhar de identidade cultural. Não que a gente não tenha identidades, que a gente não tenha várias coisas na cidade acontecendo, né? Culturalmente importantes. Mas é muito carente de olhar para a produção cultural. A produção cultural precisa de investimento. E eu falo isso bem tranquilo, porque não é só no setor público, não. É no setor privado. Falta um pouquinho mais de visão e mais de coragem para a gente da cidade para investir na cultura.
essa questão de política pública, de fato, como é que você vê isso? Porque a gente já assistiu agora a extinção do Ministério da Cultura em nível federal. Aqui em Guarulhos houve uma junção da Secretaria de Educação com a Cultura, mas que já separou, isso foi revisto. Como é que você acha que deve ser esse olhar de política pública voltado à cultura, à música, não especificamente ao rock, mas à cultura de uma maneira geral? Você acha que é necessário um investimento? Se a gente olhasse para este olhar como deveria ser olhado, a gente não ia ter perdido, por exemplo, o tempo com essa junção de Secretaria de Cultura e Educação. Porque nós, produtores culturais, artistas, todos sinalizamos que seria uma perda de tempo. Tanto é que agora se desfez. Então, tudo que se desfaz, você demanda tempo que você pode investir em outras coisas, né? Então, eu acho que ouvir os artistas, de fato, da cidade, o que nós temos a dizer, e ouvir com respeito, né? E tratar com respeito e fazer essa troca, né? É um assunto que sempre mexe muito comigo, porque não só por ser um assunto delicado, não é só delicado, ele é profundo, sabe? É muito delicado no tratar, mas é muito profundo, porque se a gente começar a olhar para isso, ter mais coragem, mais visão, olhar para frente, a gente consegue fazer dessa cidade um polo cultural, não tenho dúvida disso. Mas parece que a gente sempre olha para trás. Que pena. Leis de incentivo. Então você falou do governo federal, mas é isso, né? O ataque, e eu comentei isso na Câmara aqui. Você esteve aqui na Tribuna Livre, inclusive falando desse Dia do Rock. E aí, isso respinga, né? Só rock é um segmento, né? É um segmento do cinema, principalmente da música. Mas desde o governo federal, a gente sempre vê os ataques na cultura, né? Então, extinção do MINC e essa coisa de soma secretarias. Parece às vezes que é proposital, porque parece que a gente sabe que na cultura é o lugar onde as pessoas elas crescem, elas melhoram, elas se tornam seres melhores, elas conseguem entender o mundo e conseguem dizer que certas coisas não são boas para elas. Então, assim, numa sociedade que tende a ser tão dominante, assim, a gente está sempre na contracultura, está com o pé na porta, né? Contracultura entre aspas também, mas com o pé na porta. Então, os ataques sempre são da cultura. Isso é péssimo, né? Péssimo, a gente vem perdendo o tempo inteiro. E perde também quando as pessoas dizem o que eu falei aquele dia lá. Mas a gente precisa de educação, precisa de saúde, precisa de médico, não precisa fazer evento, entendeu? Mas uma coisa está interligada na outra, né? Uma pessoa saudável, uma pessoa que se diverte, que produz, que é artista, legal fazer uma velhinha pintando, uma senhorinha velhinha pintando um quadro, um jovem aprendendo a tocar, a pintar, tudo isso é saúde mental, né? E você deixa de gastar com outras coisas por aí. E como é que é a relação da associação de rock com os outros setores da cultura? Você tem uma boa relação? É algo bem integrado? Toda a cultura da cidade, todos os artistas independentes da cidade são bem integrados. A gente é muito unido nas dores, inclusive, que são muitas, nas dificuldades. Tá certo, Ruth, a gente vai fazer um pequeno intervalo, tá bom. Mas daqui a pouquinho a gente volta falando mais com a Ruth Barbosa, que é presidente da Associação Cultural Rock Guarulhos. Daqui a pouquinho, sai daí. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo a presidente da Associação Cultural Rock Guarulhos, Ruth Barbosa. Ruth, você falava, inclusive, que o rock é a música do século. A gente sabe que o rock teve grandes momentos de popularidade, mas hoje ele já não tem aquele mesmo público que tinha antigamente. Uma pesquisa no ano passado constatou que o sertanejo é hoje o gênero musical mais ouvido pelo brasileiro. Em 2018, o rock ficou em 4º lugar. Nos Estados Unidos também o rock ainda permanecia por mais tempo no topo, mas agora já perdeu do hip hop. É difícil achar mercado? A gente fala de bandas underground, de bandas autorais, mas mercado, de fato, é difícil encontrar um espaço? Bom, a gente pode falar separado, né? De Brasil e de fora daqui. Quando você fala do rock and roll, você pode ter tido um período de topo da parada, assim. Mas não é um estilo para topo da parada. É muito mais um estilo de vida do que uma música no topo. Então, isso a gente já sabe. Então não tem problema quando a gente não está no primeiro lugar. Não tem problema não ser comercial. Não. O problema de ser comercial um pouco tem, porque afinal de contas, né, a gente vive disso. Mas assim, é um estilo de viver. Então, não dá choque.
No Brasil dá menos choque ainda, porque o Brasil faz sempre isso, né? É o axé, é o sertanejo, e tem atrás, né? Quem invista. Então a gente não tem grandes... a gente não tem um agronegócio investindo no rock and roll. E é isso que vai acontecendo, né? Então, tranquilo, eu acho que faz parte. E mesmo estando oscilando, tá aqui, tá segundo, tá terceiro, tá quarto, ele tá vivo. Ele tá vivo. Diferente do que as pessoas dizem, o rock já morreu e tal. A prova disso são essas bandas tantas que a gente tem na associação, em todos os lugares, assim. Agora, quando você fala de underground, é diferente, né? Porque o rock, ele requer muita coisa. Então é diferente quando você encosta um carro e você liga uma música, bota umas caixas e faz um encontro ali. Rock não, você precisa de tudo, você precisa de PA, você precisa de amplificador, baixo, guitarra, é caro. Tudo muito caro. No Brasil é muito caro. Você não tem o hábito, né? Você tem o hábito de dar uma bola pra criança, mas você não tem o hábito de dar um violão, entendeu? Então assim, não é uma coisa, não é popular. Não é popular. Infelizmente não é popular. E é isso que a associação vem fazendo de vez em quando, assim. A gente faz rock na escola, que isso não apareceu por aí ainda, mas a gente já fez uma edição no ano passado, não, acho que esse ano. E a gente já tem 3 escolas engatilhadas que a gente quer colocar rock no intervalo da escola. Por quê? É porque as crianças chegam em casa cantando funk. Meu filho estava cantando funk, eu saí de casa, ela estava lá. Eu não vou brigar com meu filho, porque afinal de contas, né, as músicas... Mas por que meu filho está cantando funk? Se o pai e mãe, filho de pai e mãe roqueiro, porque ele ouve na escola. Então, se eu não levar rock and roll pra escola, ele nunca vai conhecer, até para poder optar. Eu gosto mais de funk, eu gosto mais de rock, que eu gosto mais. É divulgar mesmo, né? Propagar o rock and roll. É essa que é a nossa missão. E como é que você vê essas mudanças no consumo de música também? Hoje a gente tem streaming, que acho que é o principal meio que as pessoas escutam música, não compra mais um álbum inteiro, algo físico, você baixa... Não, nem baixa mais, você tem no streaming uma música, uma outra música de outra banda. Como é que você acha que isso também impacta no próprio fazer música? Sacode para você se diferenciar, né? Não dá pra ficar. Porque o roqueiro tem essa coisa meio arraigada, né? Porque os discos, um apego, antes, né? Aquele play, porque gente, não pode, entendeu? Bora que o mundo urge. Eu acho que isso é legal, porque dá faz a necessidade de você fazer coisas novas, né? Eu acho incrível, sei lá, vou fazer 50 daqui a pouco. Eu fico lembrando quando a gente tinha um disco, quando saía um disco novo lá fora, a gente ficava esperando um tempão, ia ter que ir na galeria do rock, ia lá do Arato Afins, lá, esperava o Luiz e mais alguém, parente de alguém que foi para os Estados Unidos, que foi para a Alemanha, para a Inglaterra, que trazia o disco pra gente ouvir. Então todo mundo emprestava e sentava, uma roda de gente lá e botava para escutar. Agora, imagina, o cara faz uma música ao vivo, vocês estão ouvindo aqui, é incrível, isso é bom. E outra que é bonito, gente, tá bom? Eu adoro long play, legal. Você abre. Meu amigo, Amilcar, beijo pra você. Amilcar é da associação. E ele vai muito pra fora e tal. Ele tem umas coisas que chama Picture. Já ouviu falar? É um disco e a capa, que é aquela... A ilustração da capa, ela é ilustrada no disco. É a coisa mais linda, tá bom, mas Amilcar, não dá pra dar com um monte de picture no carro. Então as plataformas, elas são muito mais fáceis de você acessar muito mais coisas. Você consegue ouvir em qualquer lugar, né? Você põe fone e vai. Facilita o lançamento de bandas novas também, né? Você não precisa ter esse custo tão alto para gravar um disco. Sim, sem dúvida. E como é que está o cenário local em termos de renovação? Porque muitas vezes a gente imagina rock, tem essa coisa de pensar, rock é algo mais antigo. E a molecada mais jovem hoje está fazendo rock na cidade. Como é que você vê? Que tipo de música eles estão fazendo? É tão novo que às vezes eu não acompanho. Porque assim, eu sou de umas 3 gerações para lá dos meninos que aparecem, assim. Mas a associação tem outras pessoas que também não são tão jovens. Mas a gente vê que é tudo... E eles trazem coisas novas, né? Mostram coisas novas, tendências novas da música, coisas que estão acontecendo por aí que a gente... Porque tem o hábito, o velho hábito, só falta pegar um play e colocar dentro do carro, né? Mas a gente tem o hábito de ouvir coisa antiga. Então, assim, esse exercício de ouvir coisa nova, de sentar mesmo e falar assim, eu vou ouvir uma coisa que não é hit, deixa eu ver como é que é, né? É um exercício. Tem que ir exercitando que a gente vai se acostumando. Agora, falando um pouco do seu papel à frente da presidência da associação, a gente sabe que historicamente o rock é um ambiente muito dominado por homens, tanto ali na linha de frente de banda, como na parte técnica. Até o próprio público consumidor de rock costumava ser pelo menos majoritariamente masculino. Como é que você lida com isso? Você já passou
por situações de um machismo mais explícito? Você teve dificuldades de se impor como presidente em alguma situação específica? A mulher que está na vida social em qualquer lugar, né? Seja presidente, seja o que for, ela sempre tem que chutar a porta. Não tem jeito, não dá para você ficar em lugar nenhum, porque a cultura machista ela é arraigada em todos os lugares. Né? E a gente comenta isso às vezes com as meninas de dentro da diretoria, né? Nós temos umas 4, 5 meninas. Já teve dias que a gente faz reunião da diretoria que tem mais mulheres do que homens. Mas isso não é uma constante. Então eu sinto muito. Mas o machismo ele é sutil, né? Ele não é... Não é explícito? Dificilmente você sente, você sabe. Você tá vendo, é um olhar, é o jeito de tratar, é o jeito de te dar as costas, é o jeito de te ignorar. Porque às vezes as pessoas falam, não, mas a pessoa acabou de falar com você, mas no fundo ela te deu as costas, entendeu? Então assim, meu papel não é um papel fácil na associação. Eu sou preta, né? Eu sou mulher, eu sou gordinha, eu não sou o estereótipo loira, gostosa, rock and roll, entendeu? Então, dá um choque, assim, dá um choque. E em outras instituições, motoclube, por exemplo, que a gente chega nos motoclubes, as meninas têm um papel, os homens têm outro papel. Nada contra, viu? Cada um na sua. Mas o nosso... Tem a objetificação da mulher nesses ambientes? Dos outros, em qualquer lugar, né? Em qualquer um, mas tem alguns que... são em qualquer lugar. Mas assim, essas associações de rock, assim, especificamente, as mulheres têm um papel muito separado, assim, né? Teve até umas que eu vi aí, mulher do fulano, assim, roupa de usar, assim, umas coisas, assim, pra mim, assim, é um choque muito grande. Então, na associação a gente não tem isso, não tem batismo, é diferente, né? É outro estilo. Mas eu sinto muito isso quando eu vou para outros lugares. Não que eu não seja respeitada nos motoclubes, em vários aqui da cidade e tal, mas de maneira geral, tipo assim, mulher. No palco eu nunca vi. Faz 2 anos atrás que a gente subiu no palco do Falcões, quando o Bill Falcão era presidente lá. E eu fiquei muito emocionada, assim, de verdade. Porque assim, eu olhei pro palco inteiro, não tem uma mulher, não tinha. E é difícil, né? Porque isso reflete a vida que as mulheres têm lá desde então. E eu vejo muitos meninos da associação dizer assim, a mulher não vai fazer rock aqui porque não quer. Entendeu? Pode vir pra cá, pode tocar, por que a mulher não vai? Porque não é simples assim, né? Porque eles vão lá, deixam a mãe fazendo a janta, não sei o quê, vai embora, pega a guitarra, não é não. Uma menina de 18, 20, 22 anos tá na família. Se ela sair pra tocar, o que você acha, menina? Se ela com 22 anos vai tocar guitarra a tarde inteira, tendo filho? Ué, tem um filho? O filhinho tá lá 5 anos, não, mas tá com a minha mãe, mas tá com a minha mãe. Você vai deixar seu filho com seu marido pra você tocar guitarra? Vai. Mas na real não vai, né? A gente sabe que isso é muito complicado. Nesses últimos tempos a gente vê que o movimento feminista está mais em pauta, o assunto tem sido tocado mais vezes. Você sentiu alguma mudança? Você que já vem há muito tempo envolvida nessa área, dentro do rock você sente uma mudança de fato na mentalidade? Sim. A cultura machista Sim, ou ainda... Sim, não, a cultura machista é arraigada demais, nós vamos demorar décadas de luta, não décadas quietinhas, décadas de muita luta para enfrentar isso tudo. Mas eu sinto, sim, as meninas, elas estão diferentes. A nova geração? Sim, muito sim, meninas rock and roll, adoro. Eu vejo isso quando a gente conversa, quando a gente está junto, o jeito delas se posicionarem, o jeito delas estarem nos shows, assim, elas não são mais as acompanhantes, entendeu? No rock and roll eu enjoei de ver isso, assim, aquela mulher bonita, legal, bacana que você entra, espera, tirar a aparelhagem, volta. Fala isso, aquilo, né? Hoje em dia não, vejo as meninas chegando e conversando, nem sempre estão acompanhadas. Isso é bem legal, Não é também assim, olha como a gente já revolucionou, tem muito ainda, mas sejamos firmes. Chega lá. É isso aí. E você falasse um pouquinho de projetos futuros agora da associação, que vem por aí. A gente sabe também vocês promoveram 2 edições do Guarulhos Cidade do Rock. Conta um pouquinho o que é o evento, o que vocês têm planejado. O primeiro evento, a gente faz 3 eventos por ano. Carna Rock, o Dia Internacional do Rock, que a gente já comemorou mesmo, não estando aí no calendário oficial, então agora a gente vai comemorar de verdade. A cidade inteira vai comemorar agora. E o Guarulhos Cidade do Rock, porque a gente sempre junta com o aniversário da cidade, né? Aconteceu o primeiro, aí virou Cidade do Rock, agora a gente está fazendo sempre pertinho, em novembro, dezembro. Esse ano adiantou um pouquinho, a gente fez. Foi dele que você perguntou, Cidade do Rock? Sim, Cidade do Rock. Esse ano fez 30 anos da morte do Raul Seixas, né?
eu sou uma Raul Seixista, então eu sempre fico meio quietinha, assim, antes que apanhe, falo, você vai fazer isso porque você gosta de Raul, porque você é Raul Seixas, então eu fico... Mas dessa vez foi uma coincidência, assim, a gente tem uma banda aqui na cidade que chama Cachorro Urubu, que faz um tributo, nascido em Guarulhos, os 3 são de Guarulhos, 3 músicos muito bacanas de Guarulhos, que estouram no estado inteiro, assim, todo lugar onde eles vão, porque eles não fazem cover, eles fazem um tributo pro Raul Seixas, então é um Raul bem pesado, assim, um Raul rock and roll mesmo, né? E eles queriam fazer um evento no teatro, aí nos procuraram, aí a gente pensava assim. Aí falou, bom, então esse ano a gente vai juntar tudo isso aí, vai trazer o Cachorro Urubu, até para mostrar que a associação quer ver as bandas de rock autoral, mas que a gente também valoriza os músicos que fazem tributo e tal. Não tem um preconceito de falar, eu não vou pra associação porque vocês não querem, a gente faz cover, não. Todos os músicos têm igual valor, né? Então a gente trouxe o Cachorro Urubu e aí a gente comemorou, né? A gente marcou esses 30 anos sem Raul, porque a maioria das cidades todos os anos fazem passeata, fazem eventos, assim, porque é meio que uma missa, assim, esse negócio de Raul Seixas todo ano, assim, então o pessoal vai rezar a missa, sabe? E Guarulhos não rezava a missa, né? Então a gente resolveu fazer uma missa esse ano. Tá certo. Ruth, queria agradecer a sua participação aqui na TV Câmara. Eu que agradeço. Prazer. Obrigada. Quiser convidar o nosso público para escutar um pouquinho de rock, conhecer a associação? Isso é legal. A gente tem uma página no Facebook, tem Twitter, tem Instagram, então é a Associação Cultural Rock Guarulhos. E o canal mais fácil sempre é o Facebook, porque daí você já vê os posts, já vê as fotos, as últimas coisas que acontecem e tal. Carna Rock tá por aí. A gente tem eventos na cidade que a gente também apoia, então volta e meia tem... tem o Fest Pimentas agora, dia 9, que é um festival de rock lá no Pimentas. Muito bacana a iniciativa pra gente achar que as coisas não acontecem só do lado de cá da cidade, entendeu? Que lá também é o lado de cá, né? Nós somos do outro lado da cidade. Então vai ter o Pimentas Rock Fest no dia 9. E o Carna Rock tá aí, batendo na porta. Fevereiro, março, a gente tá por aí. Tá certo. Obrigada, Ruth. Obrigada eu. E para encerrar o programa, a gente vai ficar então com um trechinho do Guarulhos Cidade do Rock. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Tchau.